A gente tem novas informações também importantes sobre os julgamentos da trama golpista. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa nesta terça-feira a julgar os réus do chamado Núcleo 2, o último dos 4 grupos previstos para 2025, encerrando as ações penais contra os envolvidos na tentativa de golpe de Estado. O presidente da turma, o ministro Flávio Dino, abre a sessão daqui a pouco, às 9 horas da manhã. Em seguida, o relator, ministro Alexandre de Moraes, apresenta o relatório do caso. Entre os réus desse núcleo estão Silvinei Vasquez, ex-diretor da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, o Fernando de Souza Oliveira, ex-secretário adjunto de Segurança do DF, o Felipe Martins, ex-assessor internacional da presidência do ex-presidente Jair Bolsonaro, o coronel Marcelo Câmara, a delegada Marília Alencar, figurando aí a única mulher da trama golpista, desses núcleos da trama golpista, os civis que destruíram a praça em 8 de janeiro de 2023, tem diversas mulheres, mas a Marília Alencar é a única dentro da trama golpista, e o general da reserva, Mário Fernandes. Depois dessa leitura que vai acontecer do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da trama golpista, a gente também tem a leitura do parecer do Procurador-Geral da República, que é o denunciante da trama golpista, que é o Paulo Gonet, que a gente está vendo aí. E depois do Paulo Gonet, aí sim começam os votos, Aí vem, de novo, o voto do ministro Alexandre de Moraes e depois dos outros ministros. Então tem o ministro Flávio Dino, que é o presidente da primeira turma, tem a ministra Carmen Lúcia e também tem o ministro Cristiano Zanin, que nos julgamentos da primeira e do primeiro núcleo, que tinha Jair Bolsonaro, e do quarto núcleo, era Cristiano Zanin o presidente, depois mudou, com a mudança das presidências aí do STF, da corte mesmo, e das primeira e segunda turma, aí torna-se Flávio Dino o presidente e muda um pouquinho a dinâmica, aí, pelo menos a ordem dos votos. Mas é exatamente o mesmo rito que a gente acompanhou do primeiro, do quarto, do terceiro e também do segundo agora. Lembrando que o primeiro núcleo foi julgado e todo condenado em setembro, onde pertencia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ali foi colocado como líder de toda a trama golpista e por isso mesmo recebeu a maior pena de todos esses condenados, de 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Já houve o trânsito em julgado de todos os condenados na primeira turma e por isso mesmo quase todos já cumprem a sua pena. Quem não cumpre ainda? Alexandre Ramagem, que teve dentro do primeiro núcleo, e tirando o Mauro Cid, que foi o delator do caso todo, que teve uma pena pequena, de 2 anos por causa da delação, o Alexandre Ramagem teve a primeira menor pena do núcleo 1, de 16 anos, a menor pena em regime fechado. E ele mesmo assim quis fugir do país e está foragido. Ele não cumpre, portanto, a sua pena. Ele está lá nos Estados Unidos, esperando aí, portanto, todo o processo, se vai ser deportado ou não. Mas todos os outros já estão cumprindo a sua prisão. Inclusive o general Augusto Heleno, que disse num primeiro momento que assim que foi preso estava com Alzheimer desde 2018, aí depois mudou o discurso falando que na verdade foi diagnosticado agora em 2025 e o ministro Alexandre de Moraes pediu relatórios que comprovassem a doença. Então a gente vai acompanhar, portanto, hoje ao longo do dia mais um julgamento da trama golpista, de mais um núcleo da trama golpista. Esse núcleo, o núcleo 2, é investigado e está sendo acusado de, por exemplo, tentar impedir prováveis eleitores do presidente Lula, que lá em 2022 ainda era candidato contra o presidente, o então presidente Jair Bolsonaro, de chegar às urnas eletrônicas. Aquela história toda de bloqueios da Polícia Rodoviária Federal em diversas estradas, principalmente do Nordeste, para impedir que os eleitores do Lula chegassem às urnas eletrônicas. Essa é parte das acusações que o Núcleo 2 pode responder ou não, assim como a gente vai acompanhar aí nos próximos dias.